Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do ano aqui no canal Brush Rush. Estamos de volta em 2026 com o quadro mais famoso e mais longevo desse canal, Desenhando de Cabeça. Dessa vez com personagens de Pokémon, que a gente tá continuando aqui fazendo os nossos bonequinhos, seguindo ali a ordem da Pokédex. O negócio tá ficando bom. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu tenho um recado pra você do Guilherme do futuro, que no caso é o Guilherme do presente, porque esse vídeo tá sendo gravado em dezembro de 2025. Então fica aí com o recadinho atualizado de onde é que o Guilherme está. Oi pessoal, eu estou, acredite ou não, aqui no Japão, né? No momento eu estou em Osaka, aqui perto dessa propaganda enorme do Glico, numa ponte maravilhosa, que tem um aviso muito grande para as pessoas não pularem, porque as pessoas gostam de pular nesse rio, mesmo sendo proibido. Estou aqui realizando o sonho de fazer essa viagem. Eu fui numa exposição de Evangelion, eu fui em alguns lugares aí que eu vou mostrar pra vocês muito em breve aí no próximo vídeo também. E aproveitem o vídeo de hoje, se der pra ouvir alguma coisa nesse vento que tá fazendo aqui, nesse frio, porque é o inverno aqui neste momento. Que lugar fenomenal. Ai, que legal, Guilherme do futuro. Que bom que você tá aí aproveitando. Eu tô aqui trabalhando ainda. Mas se você não viu nada nesse último período e o vídeo cortou direto pra cá, significa que eu morri da minha viagem e este é o meu vídeo póstumo. Talvez o meu último conteúdo na internet. Mas chega de pensar em coisas catastróficas. Vamos falar de coisa boa, que é desenhar Pokémon logo depois da vinheta. Muito bem, hoje nós temos mais 3 Pokémon inseto para desenhar. Nós fizemos 3 da última vez. Nós temos Pokémon de número 13, 14 e 15, que é o Weedle, Kakuna e Beedrill. Pô, Caterpie, Metapod e Butterfree é a mesma coisa, cara. É uma minhoca, depois um casulo e depois um bicho evoluído, né? Um negócio ali metamorfoseado. Muito bem, vamos lá. O Weedle. O Weedle é uma minhoca de nariz, né? Ele tem um nariz redondo, tipo isso. Ele tem um corpo segmentado com bolinhas, tipo isso aqui. Ele tem um chifre na cabeça, eu tenho certeza que ele tem um chifre na cabeça. E olhos arredondados, bicho feio, né? Olhos arredondados aqui, assim, sem nada muito particular. Esse cara precisa de mão, né, velho? Ele precisa... Ou será que não? Será que ele só rasteira? Isso aqui é um Onix miniatura? Quantos segmentos esse negócio tem? Eu acho que assim tá bom, ó. Assim tá bom. Nossa, esse é fácil de fazer, né? Pô, acho que o Dugtrio lá, né? Aqueles lá que também são uns bichinhos assim, eu acho que eles iam ser bem divertidos de desenhar também, bem rapidinho. Pô, ele tinha uma mão, ele tem que ter uma mãozinha. Ó, olha aqui. Também a bolinha. Também a bolinha. É isso que ele tem, não tem nada mais diferente. A mãozinha aqui, a mãozinha aqui. Que tinha mais pé pra trás? Mais uns 2? Tipo aqui assim, ó. Eu tô achando que pode ser isso, hein? Eu tô achando que pode ser isso. O que vocês acham? Olha aí. Isso aqui tem alguma coisa no rabo? Alguma... Eu acho que ele tem algo na cauda, mas eu não sei o que é, então eu não vou pôr nada. O olho dele era maior. Ó, eu vou fazer, só pra falar que eu não fiz nada diferente, ó, eu vou fazer o nariz dele. Sei que dá pra chamar isso aqui de nariz. Eu vou fazer mais assim. Sabe o que tá parecendo? Parece aquele cachorro do Popeye que voa, tá ligado? É isso. Esse é o Weedle. Weedle, a pequena minhoca que fica no chão, tem um nariz e um chifre na cabeça. Muito bem. Kakuna é quando ele vira um casulinho. E aí, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai virar... Ele parece um alienígena dentro de um vaso, daqueles vasos egípcios que seguram as tripas e os órgãos ali das múmias. Ele é tipo assim, ó. A cabeça eu lembro que era um negócio assim. Tinha um bagulho que parecia um par de olhos ali, assim, né? Que estão ali te olhando ali por dentro. E aí ele tinha um corpinho meio diamante, né? Um negócio meio assim, ó. É tipo isso. Aí, ó. Com certeza ele vai precisar de alguns segmentos aqui, algumas coisas. Vamos ver, um negócio meio assim. Não sei. Não sei fazer. Se eu fosse fazer bem simples, Guilherme, como é que seria simples? Seria só umas listras, e aí talvez a gente possa quebrar um pouquinho elas com um volume pra cima aqui, assim, ó. Mas aqui eu ainda tô achando que tem que ser... Eu lembro que ele parecia que ele tava meio que na cena, assim, sabe? Ele parecia que tava num casulinho mesmo. E eu vou criar aqui, ó, uma bordinha elevada, ó, só pra gente ter um senso extra de volumetria, que eu acho que seria importante pra esse boneco se destacar. Quer saber? Eu vou fazer uma linha interna aqui também, assim.
assim, ó. Torcendo pra que o desenho seja mais detalhado do que eu acabo fazendo, porque parece que, no geral, esse é o maior erro aqui, né, do quadro. É sempre fazer os bichos com menos detalhe do que eles têm. E eu vou fazer aqui assim, ó, um desenho aqui na cabeça dele, ó. Tem algo profundamente errado com esse bicho. Eu acho que ele não tá aparecendo o Pokémon em si. Ele tá aparecendo alguma coisa, mas não tá aparecendo desse universo. Eu não sei exatamente o que tá me dando essa sensação. Será que tinha alguma coisa diferente nele? Eu não consigo pensar em nada aqui. Eu vou deixar ele um pouco mais reto. Ó, que bichinho estranho. Que bichinho estranho. Vou deixar ele assim. Vamos fazer Beedrill. Beedrill, a única coisa que eu lembro é que a abelha em pé com as mãos de cone, né? Então eu acho que tem uma cara redonda assim, uns olhos de abelha, não é? Vamos fazer olhos de anime mais retos assim, ó. Olhos mais assim, muito bem. E aí ele tinha um corpo que tinha, tipo, um tronquinho, uma parte de bunda de abelha, né? E isso daqui precisa ter segmentos pintados de preto e amarelo, correto? Eu tô sentindo que vai ter uma grande armadilha aqui. E eu não sei ainda muito bem onde é que é, mas eu tô achando que tem. Esse trequinho tinha asa? Não sei. Eu sei que ele tinha antenas. Vamos botar aqui 2 antenas assim, ó. Quer saber? Eu vou fazer elas mais quadradas também, torcendo pra que tenha algum tipo de estilização desse sentido. Quer saber? Eu acho que ele tem que ser mais parecido com aquela versão anterior dele ali. Vamos deixar a cabeça dele mais quadrada também, ó. Vamos deixar ele bem quadradão assim. O corpinho dele também vou puxar umas linhas mais retas aqui, só pra gente ver se acerta. Aí, ó, já tá mais ameaçador. Ele tinha aquele... que normalmente as abelhas têm, né? Uma penugem aqui. Cara, eu vou meter uma penugem nele. Aí, ó. Ó ele vindo. É o Beedrillzão vindo como? Ele precisa de patas agora. Eu vou até fazer uma camada nova. Ele vai ter pernas. Como é que esse cara vai estar, mano? Será que o pé dele terminava numa pontinha assim? Porque ele não vai ter o pé assim, né? Isso aqui não faz sentido. Esse cara vai precisar de um pé diferenciado. Ó, eu vou fazer o pé dele terminar em uma ponta. Como se fosse um saltinho mesmo, assim, um negócio bem animalesco. Eu vou conectar essa perna nesse segundo segmento dele aqui. E aí agora sim, ele vai ter as suas imponentes garrinhas. Será que a gente faz uma coisa um pouco mais de perspectiva aqui, assim? Acho que assim fica legal e fica um conjunto bonitinho os três, ó. A gente ocupa bem o espaço da tela. Eu imagino que esse negócio aqui, pelo nome dele também, né, de Beedrill, que isso daqui deveria girar de alguma maneira, né? Ter aqui uma parte assim, né, de... Tá tão sem graça. Tá tão feinho, coitado. Mas tá funcionando. Parece que vai matar esse cara aqui. Deixa eu trocar um pouco essa mão. Ó, eu vou subir ela aqui assim, ó. Com todo bom. Isso. Vamos deixar ele aqui assim, ó. E a gente põe o bracinho dele pra cá. Pronto, parece que ele tá fazendo uma dancinha. Agora, esse negócio vai ter asa? Eu vou meter 2 asas nele aqui. Meter 2 asas redondonas de abelha. Com um detalhezinho aqui assim. Ao mesmo tempo que eu sei que tá completamente errado, eu não consigo imaginar qualquer outra coisa que não seja isso aqui pra esses três. Quer saber, ó? Vamos dar uma melhorada nisso agora. Vamos mesclar esse cara. Vamos aumentar ele, botar ele mais assim. Quer saber, inclusive, essa perninha aqui, ó. Vamos jogar um pouquinho mais pra cá. Esse outro, a gente aumenta ele, põe aqui. E esse a gente também vai aumentar um pouco. Vamos aumentar ele bastante, ó. Vamos botar ele na frente de todo mundo. Agora vamos colorir essa turma toda aqui, começando por ele, o Weedle. Ele é meio marrom, ele tem um nariz rosa, eu acho. O nariz, ele tem um chifre, um chifrinho, um chifre, eu não sei a cor do chifre, cara. Olhos bonitos e pezinhos. Tem algo profundamente errado com você, meu querido. Tá, vamos, eu acho que ele era um pouco mais claro e um pouco mais saturado, ou talvez não. Ok. Vamos pegar o nariz dele, ó, e a gente faz algo parecido. Vamos deixar ele mais clarinho, mais alaranjado. Aí, ó, ele tá ficando bonitinho. Isso aqui eu vou deixar bem clarinho. Olha só, isso daqui já é o quê? Já é a preparação do design desse boneco pra ele ganhar o dobro disso na forma final dele, que vai virar as mãos dele. Interessantíssimo. Vamos lá, fazer mais um desse aqui agora. O próximo é que essas cores não são muito complicadas, não tem muita cor. Esse bicho, se eu não me engano, ele é literalmente de um único tom, assim, talvez tenha, né, alguns efeitos de iluminação no próprio desenho e tal, que dê pra ele aqui uma outra tonalidade, mas que eu me lembre, ele era basicamente um bichinho assim mesmo, né, com um tom amarelado aqui de casulo e já era, não lembro de ter mais nada assim, né. Os olhos provavelmente são pretos com detalhes em branco, talvez ele tivesse
assim, um segmento com uma cor um pouquinho diferente, sabe? Ou uma parte aqui assim, ó. Ó, eu vou fazer algo parecido com isso assim, ó, bem levinho, só pra ter uma diferença aqui entre um pedaço e outro. Não sei se tá certo. E esse outro bicho aqui é só uma abelha, né? Ele é amarelo e sei lá, eu não consigo imaginar algo muito diferente aqui. Engraçado que os outros personagens, aqueles outros lá que a gente fez, eles tinham algo muito misterioso acontecendo com eles, tinham coisas esquisitas, né? Os últimos 3. Esses daqui, eu acho que não tem nada. O que provavelmente significa que a diferença nos detalhes, nesse caso, vai ser muito mais relevante. Eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? Quando os designs em si não tem no seu próprio conceito algo muito marcante, por exemplo, uma abelha em pé com 2 mãos de cone, significa que todas as pequenas decisões criativas que tem ali naquele, né, no formato da cabeça, no tamanho das patas, né, no formato das antenas, todas essas pequenas decisões vão ter um impacto ainda mais forte aqui no resultado desse desenho. Então, ao mesmo tempo que o conceito ser simples pode parecer de início, né, que é um problema, assim, não que seja um defeito, mas que seja um desafio extra, e isso realmente ele é, porque agora você vai ter que compensar a ideia de ser só uma abelha com um monte de outras decisões criativas que façam ela marcante. E esse bicho aqui, pra mim, ele é muito marcante. Agora, se ele tá parecido ou não com o que era pra ser, é o que a gente vai descobrir muito em breve. E aí, de novo, ó, só pra não ter aquele negócio de tudo ficar igual, eu vou botar uma cor diferente aqui, mas não faço ideia se esse é o cara. Ó, eu vou pintar as antenas dele de preto também. Tá muito bonitinho, mas tá completamente imaginário, né? Esse bicho voava, eu tenho certeza que esse bicho voava. Não tem, esse também é um Pokémon que aparece lá nos primeiros episódios, né, do anime mesmo também, que tem vários dos bonecos lá correndo, fugindo desse desgraça. Eu lembro que eles me davam muito medo. É abelha? Abelha não, né? Esse daqui é um... Como é que chama? Um zangão. Esse bicho aqui dá medo. Meus queridos, temos aqui um conjunto de 3 bonecos. Muito simples, Pokémon inseto, todos aqui bonitinhos. Esse daqui vai pra cima e esse daqui tá atrás. Olha aqui, ó. Olha que belo conjunto de bonequinhos. Vamos pesquisar as referências e ver o quanto que eu vou ter que mudar desses bonecos. Imagens. Nossa, o Kakuna é 1000 vezes mais complexo. E aquele... Ele não tem 2 patas, não, ele tem 1000 patas. Eu vou pegar a Heavy aqui. Meu Deus, ele tem um olho vermelho. Nossa. Ai, sempre assim. Cara, até a pose tá parecida, que loucura. Muito bem, pessoal, agora sim, munido das referências adequadas, a gente pode fazer algumas alterações aqui nesse bicho. Ele tinha tantas coisas, eu podia estar mais próximo, mas eu dei pra trás durante o processo. Ainda assim, a maioria tá muito alinhado, e coisas que eu falei que precisava ter, eu não fiz, e elas estão aqui, né? O Weedle, ele tem um negocinho no rabo, e ele tem muitos segmentos, muitos segmentos, eu nem poderia imaginar. O Kakuna tem uma gravata e 1 milhão de detalhes diferentes, eu achando que o meu tava muito complexo. E eu acho que esse Beedrill aqui, acho que o que mais eu peguei, as proporções estão um pouco diferentes, mas ele faltou aquele ferrão na parte de baixo da bundinha dele, né? Eu acho que ali foi onde mas a antena tá muito parecida, eu tô muito surpreso, porque foi muita cagada, sinceramente. Vamos começar a ajustar os designs então aqui com essas novas referências. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser esse nosso bichinho. O nariz dele é um pouco mais achatado, né? Ele é grande, mas ele é um pouco mais achatado. O chifre dele tá muito parecido, talvez ele seja um pouco mais curto, né? O original aqui. A gente também precisa unir um pouquinho mais os olhos dele. Os olhos dele ficaram muito separados aqui no rosto. Ele tem uma carinha um pouco mais centralizada, né? E os olhos ficam mais acima do nariz, né? O meu tá meio que tudo um pouco alinhado demais, né? Eles ficam um pouco mais bem distribuídos. O meu traço hoje tá complicado? Agora, com relação à quantidade de segmentos que esse boneco tem no corpo, ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. 7 bolas. Então, uma bola, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer assim, muito
Muito bem. E na ponta da cauda realmente tinha alguma coisa. Ele precisava de alguma coisa pra se defender, né? Então ele colocou aqui uma caroço, aqui uma semente de caju. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 mamilos. Em cada um dos seus segmentos. Importante, né, que essas bolinhas, elas são muito pequenas, quase um pouquinho maior, né, só do que os olhos dele, e eles estão bastante separadinhos, né, eles ficam ali meio que balançando o bracinho aqui pra fora, né, e a cada segmento eles vão ficando ainda mais lateralizados. Eu tô ligeiramente traumatizado, não vou mentir não, eu tô aqui um pouco traumatizado. Eu acho que a maior diferença ainda no meu design para esse é que a cabeça, com relação aos segmentos, a cabeça ela é bastante maior, né? Ele tem uma hierarquia bem clara, assim, de tipo, esta é a minha cabeça e ela é grande, e estes são as bolotinhas do meu corpo e elas são menores. Será que eu gosto mais do meu? E ele os tons dele eu errei bastante. É uma coisa que acontece bastante em Pokémon, pelo que eu tô vendo, né? Se você seleciona uma cor de detalhe, essa cor de detalhe muitas vezes se compartilha com outros detalhes desse mesmo bicho, né? Então, o nariz era de uma cor, as patinhas tinham que ser da mesma cor, não de uma outra cor, uma terceira cor, né? Então aqui, acho que é a segunda vez que eu vejo algo parecido com isso acontecendo, desenhando Pokémon. Tá aí, ó, uma linha meio solta, meio estranha, mas ele está entre nós. Vamos colorir ele rapidão então também? Ou a gente faz tudo no final? Vamos fazer tudo no final, vamos fazer a linha primeiro. Vamos para o próximo. Ele tem uma borda aqui, né? Esse volume desse lado, mas ele tem a cabeça bastante arredondada, ó. Bastante arredondada. E ele tem olhos esguios e suspeitos, né, no seu rostinho, mas eles têm um brilho focado ao centro, que dá um aspecto de olho de Ultraman, que você não sabe se aquilo são pupilas ou se são qualquer outro tipo de detalhe, né? Mas ainda assim, eu sou só um brilhinho, né? Mas aqui fica bonitinho. Ele vai muito preparado, né, pro seu ambiente de trabalho, no seu mundo Pokémon, e usa uma gravata. Não é possível, deve ter algum tipo de trocadilho em japonês com o nome desse boneco. Olha só arrumando isso já tá muito parecido, hein? Muito parecido. Olha aqui, olha só esses volumes, cara. Puxa vida, meu. Eu tô muito surpreso com o quanto que eu acertei nesse bicho, considerando que ele é basicamente um carocinho, né? Um carocinho amarelo. E aqui a parte que ele vai complicando é mais pra cá, né? Mas o que eu queria dizer é que deve ter algum trocadilho com gravata e o nome desse bicho aqui. Será que tem? Deixa eu pesquisar. Gravata. Eu acho que não tem nada, eu só tava desesperado atrás de uma teoria interessante pra justificar o nome do bicho. E a última parte dele é este carocinho aqui de baixo, ó. Veja bem que ele vem aqui e faz isso. Um design bastante complexo, ainda assim bastante elegante, e que nos propicia esta criaturinha amarela de gravatinha. Olha aí, que bonitinho. Por último, o nosso Beedrill aqui, que ele ficou, né, um pouco quadrado demais em algumas formas. As patas dele, eu devia ter pensado em colorir de preto também, igual as antenas. Se eu tivesse feito isso, tudo teria se encaixado. Mas vamos lá, ele vai ter uma cabecinha arredondada, com formato de coxinha, com uma pequena ponta. Ele tem os olhos também nesse formato de lágrima aqui, e são olhos que saltam da estrutura do rosto. Ele não tem uma golinha, e esse segmento aqui do corpinho dele é um segmento bastante destacado, né? A barriga dele aqui, né? Esse outro abdômen dele aqui vai vir bastante arredondado, né? Ele é bastante arredondado para baixo e com um caroço a mais. E este caroço é o seu ferrão. Ele tem duas faixas pretas aqui no seu tórax de insectoide. E ele vai ter patas bastante interessantes, com um formato muito anatômico de inseto, que eu não teria imaginado para esse bonequinho aqui de forma alguma. Olha a complexidade do pé desse desgramado, cara. Que é isso? Que é isso? Aqui eu vou fazer a mesma coisa pra esse lado aqui. Não é que ele tinha uma pontinha de inseto no pé mesmo? Logo, eles estão só sendo mais fiéis à anatomia insetoide do que eu achei que eles iriam ser, né? Dá pra ver aqui nesse desenho também que a base aqui desse cone nas mãos dele é uma base arredondada, né? Esférica. O bracinho dele aqui pode vir do jeito que eu desenhei, ele só precisa ter um pouquinho mais de anatomia pra ele, né? Então aqui a gente vai fazer
a mesma coisa, fazer essa base arredondada. Eu vou só reduzir ela um pouquinho, esse aqui. E a gente pode fazer a mesma coisinha que tinha feito ali, ó. Um negócio assim. Muito bem. E as asas, ele tem 2 par de asa. Eu acho que no geral é assim que são, né? Os insetos. Eu falei isso, enquanto eu falava isso, tinha um inseto voando aqui. Mas os insetos têm, né? 2 parzinhos de asa. O besouro, no caso, que transforma as 2 asas de cima, ele transforma em carapaça pra cobrir a asa de baixo. E é por isso que a joaninha, qualquer besouro, né? Ele abre aquelas asas duras. E aí sai as 2 asas mole, que são as que ele dobra dentro do casulo dele lá e joga pra fora. Eu acho isso simplesmente impressionante, cara. Impressionante. Muito bem. A asa aqui também, do outro lado, eles estão preferindo desenhar elas pros 2 lados do corpo, ao invés de um lado só. Engraçado, isso me lembra também o Charmander. O Charmander, ao invés... O Charmander não. O Charizard. Ao invés da asa dele, tipo, vir só aqui assim, né? Eles preferiam fazer isso. E ter esse formato de plano, né? Que é um assim e outro meio assim. Eu acho que faz mais sentido. Fica mais evidente mesmo, né? A simetria do personagem e o formato da asa consegue ter um espaço um pouquinho maior no design. As anteninhas são um pouquinho menores e aqui tô vendo a preferência para não deixar elas em ângulo, que nem eu fiz, uma pro lado da outra. O contrário, né? O que se aplicou à asa não se aplicou à antena aqui nesse caso. Muito bem, aqui os segmentos no corpinho, eu acho que é isso. E vamos então colorir todos eles aqui com suas cores adequadas. O Weedle, ele vai ser marronzinho. Ele é marronzinho. Ele vai pro topo da nossa lista. Ele tem um nariz rosado. Olha ele aqui, um nariz rosa. Talvez um pouquinho mais claro. Todos os seus pequenos pezinhos, né? Quer dizer, mamia isso aí. Mamilo! E ele tem um chifronésio e um caudonésio e o zoinho branco daquele jeitinho. É um bichinho bonitinho que não faz mal a ninguém. Tão fofinho ele, né? Olha aí, ó. E só pra pegar um pouquinho mais dessa estética aquarelada, né, que tem ali, eu vou fazer umas manchinhas assim, ó, só pra gente dar um pouquinho mais de variedade aqui pra esse boneco. Esse vídeo nem é pra os Pokémon nem é pra botar sombra assim, tudo. Mas eu vou botar só um pouquinho aqui, só pra gente, né, porque eu me divirto. E vamos botar aqui um cinzinha nessas partes aqui dele. Muito bem, o Weedlezinho, que moleza, que alegria. Vamos pro Kakuna, amarelo, 100% amarelo. É um tom só de amarelo e já era. Não tem nada disso aí, não. Ele é amarelo e ele vai ter, no máximo, uma sombrinha aqui pra separar essas partes dele aqui que tem esse relevo extra, né, acontecendo. Ele é bastante dividido ali, né, em dois eixos. Fora isso, só o brilho branco aqui e, quem sabe, o preto dos olhos, né, a única coisa que ele vai ter aqui. E talvez um brilhinho ou outro. Vamos botar um brilhinho aqui assim, ó. Tá aí o nosso Kakuna. Beedrill, vamos pintar ele inteiro aqui com um tom amarelado, bem gostoso, um tom bonito de amarelo, que não é esse, porque esse tom aqui tá meio doente. Vamos de novo, um pouco mais saturado, um pouco mais assim, um pouco mais claro. Tá bom, já vou tacar ele aqui nele uma pequena luz e sombra aqui na cabeça dele, muito bem. As patinhas vão ser coloridas de um tom azulado, um tanto quanto arroxeado, mas ainda assim bem dessaturado, que vai nos garantir esses membros aqui do corpo dele se destaquem do corpo, né? Que eles consigam aqui ter o seu formato bem esclarecido. Engraçado que a cor das patinhas e das antenas também, né? São a mesma cor aqui da antena. É engraçado que essas antenas e as patinhas não têm a mesma cor daquela parte ali do corpinho dele, né? Aquelas que ficam ali na barriguinha. Pra mim é um tanto quanto curioso que não seja igual. Então a barriguinha dele ali vai ter um tom acinzentado, bastante desaturado mesmo, assim, né? É um tom de preto normal, que vai ter, no máximo, um tomzinho mais escuro aqui e um tomzinho de brilho, né? Este mesmo brilho, inclusive, pode se repetir aqui na parte amarela, olha aí. Pô, é tão bonitinho, né? Essas cores aqui desses bonequinhos, cara. Pelo amor de Deus, que tons gostosos de se ver. Eu acho que isso é muito interessante também, né? De novo, é justamente o ponto que eu fiz mais cedo. Por causa de ser uma simples abelha, um zangão, né? Vamos dizer assim. No máximo ela tá em pé. O valor aqui do que faz esse design ser especial tá em cada um desses pequenos detalhes aqui, dessas pequenas decisões criativas que estão acontecendo aqui. Que eu
acho que mostra que talvez, né, a gente fique tentando imaginar que quando a gente for criar um personagem original, a gente precisa ter uma grande ideia completamente revolucionária, mas às vezes não é sobre o que é, mas sim em como você tá fazendo, né? Quais são os aspectos que você acha divertido, quais são as coisas que você acha legal e como é que você vai trazer elas aqui como decisões, né? E fazer isso modificar o seu personagem. Eu acho que, sinceramente, eu tenho tentado fazer isso com várias das coisas que eu faço. Eu acho que os irmãos Carranca, né, até mesmo a coelha, eu lembro de quando eu tava fazendo o design da coelha, e eu ficava muito assim, cara, legal, mas assim, não tem nada muito único aqui, sabe? Tem 1 milhão de outros bonequinhos furry por aí que tem algo parecido. Eu sabia que ela não era muito única nesse sentido, mas ainda assim, eu podia fazer ela bem à minha maneira, e isso já seria algo bom, já seria algo talvez suficiente ali, né, pra ela ter sustentação, né, pra ela poder existir por si só, sem ter que se justificar por causa de, não, porque eu tive uma ideia, porque eu fui numa viagem num lugar X e encontrei, né, no topo da colina a referência específica e tal. Às vezes é legal fazer isso justamente pra gente ter um pouco mais de substância no nosso trabalho, né, não quer dizer que não possa ter, mas se o tema não permitir grandes elucubrações e pirações, que a gente, né, tome pequenas decisões então, ao invés de grandes decisões revolucionárias, pequenas decisões de design que, né, colocadas ali lado a lado, fazem até uma abelha em pé ser algo bastante memorável. Agora sim podemos comparar o nosso antes e depois, aqui tá o depois, e o antes... ó, olha aí, os meus estão... Pô, os meus tem uma cor só, né? Os meus são tudo amarelo, cara. É um amarelo sem graça. Os três não tem diferenças, né? Isso daqui acho que é o maior fator mesmo. Isso é interessante, né? Em Pokémon, sempre quando a gente fala sobre evoluções e bonecos assim, a gente tem que imaginar uma certa progressão entre eles, né? Tem que ter a conservação de elementos comuns e essa hereditariedade, né? De passando de um pro outro, isso tem que estar acontecendo, mas ainda assim tem que ter uma progressão, né? E essa progressão se faz pelo acúmulo de elementos, né? Pelo ganho de outras coisas, mas também, aqui estou pensando tem um acúmulo de cores e uma transformação de cores, né? Então, o Weedle, como ele é uma minhoca, ele tá na fase larval dele, não faz muito sentido que a versão evoluída dele tenha a mesma cor do que a primeira, né? Faz sentido que tenha ali uma mudança nisso, especialmente nesse caso desses Pokémon que são mais insetos, né? Que eles têm uma transformação grande da fase 1 pra fase 3, né? Com novos membros, novos elementos, né? Muita coisa muda entre eles. Então, o meu primeiro Weedle, sendo amarelo, ele não é diferente o suficiente pra gente conseguir categorizar essa transformação dele, né? Então, quando ele vira um casulozinho amarelo, ele já tá dando a cara a tapa pra próxima etapa. E os dois primeiros têm o olho pretinho, o novo vai ter o olho vermelho, e ele vai ganhar mais tons ali, vai ganhar mais tons de preto, vai ganhar asa, vai ganhar... E puxar de volta, né, esse elemento de combate que lembra muito o chifrinho daquele bonequinho que tinha ali. Então, eu acho que a evolução deles é mais clara, a conexão entre eles permanece muito forte, e o design é muito bonitinho. Eu acho que tem coisas ali no meu Beedrill que eu gostaria, que eu gosto ainda, sabe? Eu acho que funcionam bem, mas, de novo, Pokémon aqui mostrando o que é um design de personagem bonito. E eu fiquei com vermelhidões aleatórias. Não, eu tenho isso às vezes, eu não sei porquê, eu tenho a pele bastante sensível. Mas esse é o nosso desenho de cabeça da vez, pessoal, o início aqui desse nosso ano, começando tranquilinho, bem de levinho, pra gente fazer aqui o nosso beabá e continuar bem forte esse ano aí com bastante conteúdo. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Se você quiser aprender alguma coisa sobre desenho, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, que lá tem os meus cursos de desenho, meus cupons de desconto, meus quadrinhos, meus brushes, tem uma renca de coisa legal pra você conferir por lá. E até a próxima. Valeu e